Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que ama os animais. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque o programa de hoje está incrível. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. O Dr. Márcio Vasconcelos nos explica tudo sobre cuidados paliativos na medicina veterinária. E o Dr. Robério Fiuza fala a respeito da girofilariose, mais conhecido como verme do coração. Tem o repórter Fuinha e tem também meu pet é lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Gente, eu estou aqui com o Dr. Robério Fiuza. Tudo bem, doutor? Tudo bem, um prazer. Agradecer a todos vocês da Pet Show pelo convite, sabendo principalmente da audiência de vocês. Olha, o Dr. Robério Fiuza, ele atua na área de cardiologia. E nós ficamos sabendo de um feito incrível e estamos aqui super curiosos. Doutor, o senhor realizou a primeira cirurgia da girofilariose, não é isso? Que é o verme do coração. Muito bem. A doença hoje já bastante presente no nosso estado, né? Antigamente ela não diagnosticada, mas que com a evolução e realmente com o feito da medicina, no avanço tecnológico, a gente tem visto que cada vez mais os nossos pets têm apresentado doença. Doutor, e o que é essa doença? Explica um pouco pra gente antes de falar. É uma doença vetorial, é uma doença que transmite por mosquitos, pela picada dos mosquitos. Inicialmente era uma doença que a gente só via mais na região praiana, mas hoje dentro do sertão a gente tem visto esses pacientes positivos. E que o verme ele acaba chegando à fase adulta, principalmente na artéria pulmonar e nas câmaras cardíacas direitas, causando complicações graves, insuficiência cardíaca congestiva direita, inclusive morte de alguns animais. Doutor, vou fazer uma pergunta bem leiga, porque antes da gente começar, é verme mesmo que fica no coração do animal? Literalmente verme. Não é o verme do intestino. Porque geralmente a gente acha que verme só vai dar no intestino. Sim. É porque a gente está muito íntimo com os vermes intestinais, mas a gente sabe que existem vários outros tipos de vermes. Vermes que ocupam o rim, vermes que ocupam a musculatura, vermes que ocupam inclusive o coração. Então, na realidade, a doença é uma doença que causa prejuízo grave ao coração, mas que o principal interesse da manutenção do verme é na artéria pulmonar direita. E como é uma relação íntima entre as câmaras cardíacas direita e o pulmão, o verme acaba causando prejuízo tanto a nível pulmonar como a nível cardíaco. E como é que se contrai, doutor? Como falei inicialmente, é o mosquito, né? O mosquito, alguns parasitos, eles depositam fases iniciais de larva do verme no cão, né? E esse cão começa a desenvolver o crescimento larval a ponto de que na fase adulta desse verme, chamado de L5, ele vai se instalar realmente a nível de coração e pulmão. Então ele não pega como se pega os vermes do intestino? Não, né? na realidade a transmissão é exclusivamente pelo mosquito, né? A transmissão entre os animais não acontece. E doutor, existe alguma maneira da gente prevenir essa doença? Existe sim. Existem algumas medicações já no mercado, com ação preventiva, medicação tópica, fácil uso pelo próprio tutor, né? Disponível em todas as clínicas, em todos os pets, e que faz necessário sim o uso para manutenção preventiva. A gente vê também o uso de uma droga, de uma medicação, que a gente às vezes intitula como vacina, na realidade não é uma vacina, é uma droga preventiva, que injetável, que por ter ação de 1 ano, a partir dos 9 meses de idade, o uso nos cães, tem ação preventiva. Então a gente intitulou como vacina, mas na realidade não é uma vacina, é uma medicação. Agora me veio uma curiosidade, doutor. Só nos cães ou nos gatos a gente tem que prevenir também? Os gatos também são acometidos, não é o principal indivíduo, né, na cadeia da doença, mas a gente também tem utilizado como animal responsável pela disseminação da doença. Porém, o cão realmente é o principal hospedeiro da doença. Doutor, é importante avisar que tem que vir no médico veterinário, né? Porque uma doença dessa não tem como descobrir, às vezes as pessoas ficam protelando, medicando. Tanto que alguns animais são diagnosticados como positivo de forma errática, né? Vão ser avaliados por uma outra condição, acredita-se que tem uma outra enfermidade e é detectado a presença da doença. E aí, quando se detecta essa doença de forma
secundária, digamos assim, aí realmente faz necessário que o veterinário, de preferência os cardiologistas, né, os cardiólogos, comecem realmente a tocar o tratamento. Entendi, doutor. Olha, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu acredito que surgirão muitas dúvidas. Sim. E se o senhor puder voltar aqui para esclarecer suas redes sociais para quem quiser conhecer seu trabalho. Então, a gente utiliza muito medvet.multiclínica veterinária no Instagram. Certo. O mesmo nome no Facebook. E a gente está à disposição para todos. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A Pet Dica de hoje é sobre castração, um ato que vai prevenir futuras doenças oncológicas. Uma cirurgia eletiva de fácil acesso que vocês podem estar fazendo pensando no pet de vocês. Eu estou aqui com o Dr. Márcio Vasconcelos, médico veterinário e oncologista do grupo Vet Clinic. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por nos receber. Foi difícil, mas deu certo dessa vez. Sempre dá, sempre dá. E sempre que a gente vem aqui, a gente fala de assuntos muito importantes e hoje não foge a essa regra, né? Mas talvez acho que é um assunto que a gente nunca falou aqui. Sim. Que são sim. cuidados paliativos, que são extremamente importantes e talvez as pessoas nem parem tanto para pensar nisso, né, doutor? Sim, sim, com certeza. Explica pra gente, doutor, o que são os cuidados paliativos na medicina veterinária? É muito importante esse assunto porque quem aqui não tem hoje um animalzinho em casa, né? Que sabe a alegria, a cor e a pureza que traz para dentro de casa e a leveza quando nós chegamos e ele está lá para nos receber. Então hoje nós sabemos que os animais, de um modo geral, cada vez mais, Catuxa, eles têm vivido mais, né? Então nós temos cada vez mais cuidado mais da saúde e isso tem trazido a eles uma longevidade maior. Consequentemente, isso tem agravado também algumas doenças às vezes. Então hoje, quando a gente pensa nesses pacientes mais idosos, pacientes geriátricos ou pacientes às vezes até com doenças crônicas, degenerativas, e aí nós trazemos aqui alguns exemplos, doença renal, cardiopatias, pacientes com um estágio avançado de câncer, tudo isso, ou até mesmo a idade avançada, todos esses fatores são mais do que suficiente para que nós tenhamos uma percepção de cuidado paliativo. E o que é o cuidado paliativo num paciente desse, independente se ele é um paciente oncológico ou não oncológico? É um conjunto de estratégias que nós fazemos para que nós possamos trazer aquele paciente, não só ao paciente, ao seu tutor, conforto, bem-estar e dignidade. Então, são essas estratégias que nós conferimos e chamamos de cuidados paliativos. Então, a importância disso é realmente a qualidade de vida, né? Nos momentos finais, a gente diz assim? Sim. Então, quando a gente pensa nessa qualidade de vida, é justamente isso que nós vamos buscar, tá? E existem várias ferramentas e estratégias que os profissionais, junto com seus tutores, desenvolvem para aquele paciente com uma determinada enfermidade que ele tenha, que possa conferir esse maior conforto e, consequentemente, maior qualidade de vida. Eu deixo claro que quando a gente pensa em qualidade de vida, nós não estamos pensando em cuidados paliativos, mais precisamente, nós não estamos pensando em morte. E sim, nós estamos pensando como nós queremos chegar até lá, tá? Com que forma, que ferramenta nós vamos usar para conferir essa qualidade de vida que você mencionou, para que ele chegue numa idade mais avançada ou ao final de uma doença crônica ou degenerativa da melhor maneira possível. Aí, doutor, quando a gente fala assim, na medicina humana, cuidados paliativos, a gente pensa logo ali, a pessoa no hospital recebendo todo o cuidado, mas a minha pergunta é, pode ser feito em casa, com auxílio do veterinário, logicamente, né? Ou é feito somente numa clínica, no hospital veterinário? Pode. E eu sempre ressalto que o cuidado paliativo, você que é tutor de um pet, ele deve ser começado o quanto antes. Então, quando você identificar que seu animalzinho tem uma doença crônica junto com o profissional que o acompanha, ou que você identificar algum problema degenerativo junto com o profissional, esse cuidado paliativo ele tem que ser começado o quanto antes. E envolve tanto o profissional quanto o tutor em casa. O cuidado paliativo ele pode ser feito em casa sim pelos tutores, sob a orientação de um profissional, e aí existem algumas maneiras em que os tutores fazem com que melhore esses cuidados em casa, junto com os profissionais. Eu sempre falo o seguinte,
O tutor em casa, ele tem um papel fundamental nessa parte do cuidado paliativo. E aqui eu vou mencionar para você alguns exemplos, né? Eu sempre digo que quando o tutor, um paciente está em cuidado paliativo, existe um manejo que ele faz em casa, tá? Que foge da clínica. Então, assim, ele pode fazer em casa? Pode. Pode fazer na clínica? Também pode. Então, em casa, o que é que normalmente isso envolve? Nós temos ali preparar um ambiente para aquele paciente idoso, para aquele paciente com a doença crônica, um ambiente confortável, um ambiente agradável, tá? Procura fazer algumas coisas, sempre levar a vasilhinha de água e comida para próximo dele. Prepara um ambiente acolchoado, confortável, com um clima agradável para ele. Sempre muito importante, carinho. Pegue um tempo do seu dia e disponha para esse paciente. Isso é cuidado paliativo. Massageie o seu animal, toque no seu animal, converse com o seu animalzinho, porque isso troca e faz com que ele libere alguns mediadores hormonais e ative, na verdade, alguns hormônios e mediadores na corrente sanguínea que causa relaxamento, alívio de dor, diminuição de ansiedade, de tristeza desse pet. Então, esses cuidados em casa, eles são importantíssimos. Associado a isso, Catuxa, nós temos o profissional, tá? Que ele tem um papel fundamental. E quando eu digo um profissional, isso eu digo que envolve uma equipe multiprofissional, tá? Então envolve, no caso de alguns pacientes, envolve o oncologista, envolve um nutricionista, envolve um fisioterapeuta, envolve um clínico geral, então envolve vários profissionais que trabalham junto com os tutores em casa nesses cuidados paliativos. Já entendi que o remédio principal é o amor para o cuidado, sim, né, sim. doutor? Agora a gente vai continuar. Fiquem aí, aguardem, porque no próximo bloco a gente volta. A dica de hoje é picolé. Picolé de frutas e água de coco para driblar esse calor que está fazendo, né? Então, para ajudar, você vai pegar qualquer forminha de um tamanho que não seja muito grande nem muito pequeno para o seu pet, água de coco e pedaços de fruta. Evita somente uva e fruta cítrica, o resto está liberado. E nós estamos de volta aqui com o Dr. Márcio Vasconcelos, do Grupo Vet Clinic, continuando esse assunto que eu estou muito encantada, principalmente na parte que o senhor fala muito da questão do carinho e do amor nos cuidados paliativos, doutor. E agora a minha pergunta é o seguinte, dentre esses cuidados, existem terapias que agregam mais ainda? Existe. Então, além daqueles cuidados com os tutores, que os tutores têm que ter em casa, e nós já falamos sobre o amor, o carinho, o cuidado, a dedicação que eles têm que ter, existe um lado profissional envolvido nesses cuidados paliativos. E os cuidados paliativos, como eu falei, é um conjunto de estratégias. Que estratégias são essas? Nós temos desde terapias, por exemplo, medicamentosas, para aqueles pacientes com doenças crônicas, degenerativas, pacientes com câncer, pacientes que necessitam de alívio do dor, para que aquilo traga dignidade, qualidade de vida para ele. Isso é terapia medicamentosa. Terapia nutricional, o aporte nutricional para aqueles animais com doenças avançadas e graves. Então aí você tem uma equipe nutricional envolvida. Você tem desde fisioterapeutas que ajudam na reabilitação. Por exemplo, uso de eletroterapia, magnetoterapia, hidroterapia, que melhora alívio de dor, desconforto, melhora de musculatura daqueles pacientes que têm doenças crônicas, tá? Associado a isso, nós temos também toda a parte de intensivismo desses pacientes, de acompanhamento, de geriatras que acompanham. Então, esse conjunto aqui são alguns exemplos de terapias que nós usamos nesses pacientes para que consiga trazer conforto. Então, nós temos toda uma parte de profissional e uma parte em domicílio. Sim, o cuidado, é isso que eu ia perguntar. É uma junção, né? É uma junção. É uma junção. E esse cuidado ele tem que ser o tempo que for necessário. Eu sempre falo, o cuidado paliativo, ele não está necessariamente relacionado à morte. Deixa isso claro. Sim. Os conceitos atuais sobre cuidados paliativos não relacionam a isso. Muitas vezes você tem até pacientes que têm uma determinada doença com possibilidade alta de cura, mas o cuidado paliativo, às vezes, ele inicia antes mesmo do tratamento instituído.
Eu quero deixar isso bem claro para que nós não tenhamos essa ideia errônea, né, de que é cuidado paliativo, é fim de vida para aquele paciente. Não é dessa forma. Porque geralmente a gente pensa logo nisso. Agora, eu acho que é importante ressaltar aqui, doutor, que acho que as pessoas falam em cuidados paliativos, eu vou começar a cuidar dele em casa porque ele já está... E não presta atenção porque, às vezes, mesmo com muito amor, a gente não sabe como fazer o manejo, como levantar, como... Tem que ter profissional, tem que ter a ajuda de um profissional, né? É indispensável. Tem. E digo mais, hoje nós temos especializações, nós temos na equipe profissionais especializados em cuidados paliativos, tá? Então, isso é importante, porque cuidado paliativo, como eu disse, envolve N coisas, N profissionais, é um grupo de pessoas. Então, a gente não pode achar que cuidado paliativo é só aliviador. Não é só aliviador. Não é só você passar ou prescrever analgésico. É justamente isso, é esse conjunto de profissionais, esse conjunto de estratégia, é buscar a melhor maneira que confira a melhor qualidade de vida para esse paciente. Então, quer dizer que hoje tem veterinários exatamente para isso, que cuidam, que fazem só cuidados paliativos. Sim. Assim como na medicina humana. Sim. Hoje nós temos profissionais que é voltado só para cuidado paliativo, tá? E principalmente quem trabalha, na verdade, com doenças associadas a pacientes muito idosos, com doenças crônicas, sempre tem na equipe alguém especializado e voltado para essa área de cuidado paliativo. Mesmo que esse especialista em cuidado paliativo, ele necessite da ajuda de outros profissionais, mas já temos sim. Então, no grupo VetClinic já conta com esse... Já sim. Então, é importante você, tutor, que tem dúvida, que não sabe sobre isso, sobre se seu animal está, é importante fazer uma avaliação com aquilo que você falou. Às vezes, o tutor ele não sabe identificar aquilo, sabe que o animalzinho tem um problema, mas não sabe, às vezes, que aquele paciente já é um candidato a iniciar uma terapia paliativa. E muitas vezes quem identifica isso é o profissional. É o profissional. Isso. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Mais uma vez tivemos uma verdadeira aula. Antes de encerrar, eu gostaria que você falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar, da VetClinic também. Aqui. Por favor, para vocês que têm dúvida ou quiserem mandar questionamentos, perguntas, entra lá no Instagram Dr. Márcio Vasconcelos, Vasconcelos com 2 L's, tá? E também você pode entrar, seguir lá as redes sociais, seguir e enviar perguntas lá para o grupo VetClinic, o Hospital Veterinário, a VetClinic Oncologia, a VetClinic Fisioterapia, que prontamente a nossa equipe vai estar respondendo a vocês. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. A pet dica de hoje é, se você encontrar um carocinho no seu animal, na pele do seu animal, em qualquer parte do corpo do seu animal, fora da anatomia, procure um profissional urgente para que ele consiga fazer um diagnóstico precoce e o tratamento mais correto, tá? E agora é a vez do repórter mais amado do Brasil. Com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal! Mais informações sobre hamsters nas gaiolas. Mantenha a roda de exercícios longe das escadinhas. Eles podem sofrer uma queda, causando lesões graves. Nham, nham. Nham, 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 nham. Cuidado! Ao apresentar seus hamsters a outras pessoas, eles podem se intimidar, ficar com medo e morder. Domestique o seu hamster jovem, brincando diariamente com ele e o recompensando com verduras. Mantenha sua gaiola fora do alcance de outros animais. Isso pode ser uma ameaça para seu hamster. Importante, mantenha as sementes do seu hamster quentes e secas. A umidade pode causar infecções mortais. Fucei e descobri que... Atenção! Não deixe 2 hamsters viverem juntos na mesma gaiola, mesmo da mesma ninhada. Muitas vezes irão se reproduzir e lutarão até a morte, em defesa própria. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam um mundo melhor. Repórter Fuinha informou. Fui! E aí, gostaram do programa? Eu avisei que estava incrível. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí porque ainda vai dar tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão?
Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem casão pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita e se inscreve que é para dar aquele apoio. Ou então posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo. Até semana que vem. Não.